queridos amigos e amigas, que felicidade contar com vocês aí do outro lado da telinha. Falando em felicidade, esse é o tema do nosso programa de hoje. Sim, nós vamos saber se é possível e o que fazer para alcançar a tão almejada felicidade. Quem nos ajuda com esse assunto no programa de hoje é a psicóloga Débora Dubner. Bem-vinda, Débora! Obrigada, Mirna. Mais uma vez aqui ao programa. Sempre um prazer. Que delícia receber você de novo. Muito obrigada, é sempre bom estar aqui, ainda mais com o roxinho que eu gosto tanto. Sua cor preferida, né? Totalmente. Débora, vamos falar de felicidade. Tem ciência na felicidade? Sim, hoje existe a ciência da felicidade, que inclusive assim, eu acabei virando uma avó universitária, né? Virei avó e virei universitária. Olha aí. Fazendo uma nova graduação, exatamente com esse nome, Ciência da Felicidade, a primeira do Brasil, uma graduação EAD de 2 anos, porque tem muita coisa nova chegando, né? Na neurociência, muita coisa nova, assim, para explicar, talvez coisas que a gente já sabe intuitivamente, mas tem muito que a gente aprender para poder direcionar melhor, né, a nossa vida para onde a gente quer. Mas tem método para ser feliz? Eu acho que eu não chamaria de método, né? Eu chamaria de possibilidades, né? A gente... E também, assim, o que eu acho importante em primeiro lugar é a gente entender um pouquinho o que a gente está falando quando a gente fala de felicidade. Porque cada um pensa uma coisa, né? Então pode ser que alguém que esteja aqui ouvindo a gente vai achar que ser feliz é estar o tempo inteiro rindo, estar o tempo inteiro super assim extrovertido, né, para fora. Ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena, né? E assim, a felicidade, primeiro que ela tem muitos tons, né? Muitas nuances. A gente pode sentir um bem-estar, também é muito falada essa expressão bem-estar, né? Mas não precisa ser apenas essa coisa mais extrovertida, de alegria. É uma das possibilidades, mas, por exemplo, quando a gente está num momento de paz interior, de tranquilidade, de serenidade, também é um estado de felicidade, né? Então, primeiro é importante ver que, assim, felicidade não é aquela coisa de estar sempre rindo. E também não é a gente não ter as outras emoções mais difíceis, né? Que é a tristeza, a raiva, o medo e tantas outras que derivam, né? Então, não significa quando a gente fala a ciência da felicidade é algo que a pessoa está sempre rindo e feliz, isso não existe, né? Porque a vida não é assim. E também não é bom, né? Porque a gente tem que lidar com essas dicotomias da vida, né? A gente tem que saber lidar com todas as cores, né? Das nossas emoções. Mas dentro da, vamos dizer, ciência da felicidade, existe essa visão de que a felicidade não é alguma coisa que a gente alcança. Então tem até um livro que fala os mitos da felicidade, né? Então, quando eu encontrar a pessoa certa, eu vou ser feliz. Quando eu for mãe, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar o trabalho dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu viajar e for para não sei onde, eu vou ser feliz. Quer dizer... A felicidade está no futuro sempre. Sempre no futuro, né? E sempre em alguma coisa grandiosa, né? Tem que acontecer uma coisa enorme, ganhar na Mega Sena, né? Só que, na verdade, dentro dessa visão de felicidade e bem-estar, é algo que é construído todos os dias. É um estado, né? Só que é um estado, por exemplo, aqui agora, a gente está tendo uma conversa gostosa, isso traz um bem-estar pra gente. Como que a gente pode olhar esse bem-estar? Existem muitas coisas que estão nessa conversa, né? Uma questão relacional de nós duas, né? Que é gostoso, porque a gente já se conhece. Então, o fato da gente estar aqui conosco, não é? Que delícia. Não é? Então, isso traz esse bem-estar, é um elemento, né? O outro elemento, tem muitos, depois a gente vai falar um pouco deles, tem modelos de felicidade, né? Mas são a parte das emoções positivas, assim, aqui a gente está, né, falando e uma está causando uma coisa boa na outra. Então, são construções diárias de tudo aquilo que a gente vive ao longo do nosso dia.
Então não é assim, não precisa ser nada muito grandioso, são as pequenas coisas, né? As pequenas felicidades do dia a dia. Pequenas felicidades do dia a dia. E isso tem muita importância. E às vezes a gente não se dá conta de que nós somos os protagonistas dessa escolha. A gente pode escolher. Então, se, por exemplo, se a gente se relaciona com pessoas, vamos pensar assim, aquelas pessoas sempre para baixo. Vida, azar, aquelas nuvenzinhas aqui em cima, né? A gente conhece. Ou que tá sempre reclamando, né? Se a gente tá o tempo inteiro com pessoas assim, a gente é impactado por essa energia, por esse, né? E fica difícil a gente ficar bem quando tem alguém do nosso lado que tá sempre reclamando, não é? Isso afeta a gente pode às vezes estar um dia acordou super feliz, aí o marido tá naquele humor assim, né? É aquela pessoa do derruba, né? Pessoa do derruba. Aí você vai ficar perto disso o tempo inteiro, aquilo vai te derrubar, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar que pessoa que a gente está sendo, né? Será que nós estamos sendo uma pessoa do derruba, né? E aí a gente impacta também em volta, impacta filhos, marido, trabalho, família, todo mundo, né? Então, a ciência da felicidade, ela olha dessa perspectiva, né? Da construção e do protagonismo, de que nós podemos fazer pequenas escolhas e criar hábitos que vão fazer uma diferença na nossa felicidade. Mas isso também não quer dizer que a gente vai estar sempre feliz, que a gente não vai sentir as outras emoções. E também não quer dizer que a gente tenha que estar sempre feliz, porque aí entra um pouco essa expressão que está muito na moda agora, né? Que o pessoal fala da ditadura da felicidade. Ainda mais agora com as redes sociais. É verdade. Que as pessoas só colocam, né? Principalmente os jovens, né? Tem que colocar a pessoa linda, maravilhosa, tudo cenário. A vida é bela, né? Sempre assim, essa coisa meio fake, total. Não tem nada a ver com... Muito filtro, né? Filtros de todos os tipos, né? Isso não tem nada a ver com a ciência da felicidade. Pelo contrário, né? E eu sei que tem uma ligação da ciência da felicidade com a psicologia positiva. Explica pra gente como que é essa ligação. Sim, é íntimo, é quase, vamos dizer, a mesma coisa com outros nomes, né? Porque a psicologia positiva, ela é uma psicologia recente, recente assim, tem um pouco mais de 2 décadas, né? E aí, não, 2 décadas, 1980, né, que foi trazida de uma forma mais intensa por um psicólogo que já era uma pessoa extremamente reconhecida no meio acadêmico, o professor Martin Seligman, que hoje ele tem 84 anos, então há 20 anos atrás, né, um pouco mais, ele já era, quando ele trouxe a psicologia positiva, ele era presidente da Associação de Psicologia Americana, APA, né? Então, imagina, ele já era extremamente reconhecido e ele era da psicologia cognitiva. E ele trouxe essa visão que, eu amo. Olha, eu sou psicóloga, mas assim, só agora eu me achei dentro da psicologia. Porque nessa linha da psicologia nesse positiva. Olhar para o ser humano, nesse olhar para a vida, que sempre para mim faltava, eu não me achava, né? Eu fazia, mas eu nunca tinha visto uma teoria dessa maneira. E agora o Martin Seligman, ele traz essa teoria muito bem construída e muito bem provada cientificamente, porque ele é um cientista, né? Então ele gosta de mostrar por que funciona, faz aqueles grupos de controle, né, de anos, com todas as experiências dele para mostrar. E aí o que ele traz, assim, que eu acho que é o mais importante, é que a psicologia tradicional sempre focou na doença e no problema, né, no que não vai bem. Como a medicina também, né? Você olha a doença, olha os problemas psíquicos, né? Olha o que não tá bom, o que precisa melhorar. Na educação também é assim, né? A criança vai lá, tira uma nota ótima numa coisa, chega em casa, mais boletim, o pai e a mãe vão lá e vão olhar a nota baixa em vez de olhar a nota alta, né? Sim. É mais fácil olhar os defeitos, né? Os nossos e dos outros. No olhar da psicologia positiva, é o contrário.
tá? Agora, isso tem que tomar cuidado também, porque não é fazer de conta que não existe problema, no que não existe desafio, não é o que eles também, outra moda, positividade tóxica, né? Ah, vamos olhar, não é pensar positivo, porque tem que tomar cuidado com as palavras, que as pessoas às vezes pegam um negócio e minimiza. Então a psicologia positiva não tem a ver com o pensamento, pensar positivamente. Não tem nada a ver com pensar positivo. Ai, tá um problema aqui, temos que resolver um problema. Ai, vamos pensar positivo que tudo vai se resolver. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de psicologia positiva, é um olhar para o ser humano, né? Um foco naquilo que é o potencial. É o seu potencial, o potencial de cada pessoa, né? Então, olhando assim, um dos pilares, né, do estudo do Martin Seligman da psicologia positiva são, por exemplo, as forças de caráter e as virtudes. Então, ele fez um estudo, ele coordenou um estudo de 3 anos e meio, com 55 profissionais, onde eles levantaram 24 forças de caráter que todas as pessoas têm. Então, estudaram Alcorão, Bíblia, todos os filósofos, toda a humanidade, em todas as épocas. E por que a gente não tem um manual das forças e virtudes, né? A gente tem aqueles manuais enormes do CID, né? Das doenças catalogadas e todo mundo sabe, tem o nome, o código. Na psiquiatria também, todas as doenças mentais catalogadas. E ele pensou, ok, isso já está muito organizado, mas a gente não tem organizado quais são as virtudes humanas, quais são as forças humanas. Então ele estudou, foi um trabalho assim muito, muito profundo e levantou essas 24 forças de caráter e cada força está ligado a 6 virtudes, são 6 virtudes, né? Então, por exemplo, a bondade, generosidade é uma força de caráter, né? A gratidão é outra. Aí eu me achei, né? O amor é outra. Então tem algumas que são mais assim amorosas, né? Mais assim emocionais, mas tem outras, por exemplo, perspectiva é uma força de caráter. Então essa capacidade que a gente pode ter de olhar de vários ângulos, né? Que nos permite ter mais tolerância. Curiosidade é uma outra força de caráter. Criatividade, né? Então são muitas. Espiritualidade, perdão. Então são 24. E aí você, até depois eu posso passar para você. Tem um inventário que você pode na internet, né? Não é um teste desses de Facebook, tá? É um inventário mesmo que você responde 120 perguntas e você recebe quais são as suas forças, as principais. Né? Eu quero sim. É muito legal, você vai gostar. Só que aí você depois pode validar, tem coisas porque, né? E é claro que isso também muda ao longo da vida, então também. Só que as suas primeiras forças não vão estar em último ou a última ir para o primeiro. Então tem umas variações, mas não tanto. Honestidade é uma força de caráter. Então, vamos dizer, o que quer dizer o que quer dizer esse estudo? Quer dizer que todos os seres humanos têm acesso, têm essas forças, mas não quer dizer que usa todas, né? Então, nós temos, mas a gente pode valorizar e potencializar aquilo que a gente já tem. É como se a gente tivesse, assim, uma casa cheia de quartos e a gente só usa a sala e um dos quartos. E os outros estão lá fechados, juntando pó, mofo, não sei o quê. Então, a psicologia positiva mostra assim, olha aí, olha esses quartos, tá aberto? Tá usando? Tá aproveitando ou tá esquecido? Né? E como que ela se liga então com a ciência da felicidade? Porque quando a ciência da felicidade, ela estuda o bem-estar, né? Estuda a felicidade. E as forças de caráter é um dos pilares da ciência da felicidade, né? Esse estudo, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe os potenciais que nos habitam, e quanto mais a gente consegue ser, né? Quem a gente nasceu para ser, e usa as nossas forças, mais a gente vai estar num estado de bem-estar maior ao longo da vida, né? Então, por exemplo... Que seria a autenticidade?
e a espontaneidade. Então, essa também é uma força de caráter, integridade, honestidade, autenticidade, tem vários nomes, né? São várias dimensões. É uma das forças. Por exemplo, vamos dizer assim, eu fiz lá meus testes e algumas das minhas forças de caráter, que são a gente chama de forças de assinatura, tá? Porque são aquelas que é a marca registrada. É uma coisa assim, vê a Mirna, nossa, a Mirna, ela é isso. Então, por exemplo, né, eu tenho o amor, né, como uma força de caráter. Eu sou uma pessoa que toda hora vejo coraçõezinhos, sou muito romântica, não sei o quê. Então, as pessoas me veem e falam, tem que ser. A gratidão também apareceu. Eu até tava com medo quando eu fui fazer, né? Porque eu falei, gente, e se minha gratidão der lá embaixo, eu vou achar que eu sou fake. Mas aí eu fiz várias vezes, sempre a gratidão tá lá em cima, né? Porque sou eu, quer dizer, e o que acontece? Se eu não posso usar essas forças, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar deprimida. Eu preciso usar essas forças, elas são minha marca. Se eu não acreditar no ser humano, se eu não acreditar no amor, entendeu? Se eu não me sentir grata na minha vida, eu vou ficar muito triste, porque isso faz parte do meu DNA. É quem eu sou, né? E você, com certeza, você tem as suas forças. Quando você descobrir quais são, você vai ver. Inclusive, o Martin Seligman começou um estudo que não terminou, porque depois a pessoa que estava fazendo faleceu, mas assim, correlacionando o uso das forças com a depressão. Porque acontece muito isso, por isso nós estamos falando de ciência da felicidade, força. Você viu como está tudo misturado, né? Como está tudo ligado uma coisa na outra. Por exemplo, uma pessoa que tem na força de assinatura dela a criatividade muito forte, né? Aí ela entra num trabalho que é super metódico, que ela tem que repetir tudo igual. E aí, vamos dizer que outras forças também ela não pode estar usando. Ela vai... Sabe aquelas pessoas que murcham? A gente vê muito isso. A pessoa tá murchinha, ela não tá na potência dela, né? Ela não tá usando. Agora, você falou do professor Martin Seligman, que seria assim, o pai da psicologia positiva. E quem é a referência na ciência da felicidade? Então, na verdade, assim, o Martin Seligman é o grande guarda-chuva, é o paizão mesmo, é o que trouxe, né, o que convenceu, o que trouxe para a academia, o que criou o primeiro modelo. Depois, tem vários outros autores e que foram se somando e crescendo, e já está, acho que na terceira onda da psicologia positiva e tudo mais. Mas apareceu no meio do caminho uma outra pessoa, o Martin Seligman, ele é americano, tá? E essa outra pessoa, ele é bem mais jovem, que o Martin Seligman hoje já com 84, né? Essa outra pessoa, que já é muito mais jovem, que virou um mito de Harvard, né? Um professor assim, o mais aclamado, o mais procurado, que hoje ele vai no mundo inteiro, já esteve no Brasil várias vezes, é um israelense. Ele chama professor Tal Ben-Shahar, tá? Então, ele explica de um outro jeito, né? E criou um modelo. Só que esses dois modelos, eles se conversam bastante. Não é a mesma coisa, mas se a gente for olhar o que cada modelo propõe, tem muito em comum. Então, o modelo dele chama Spire, né? Que são as 5 dimensões que ajudam a construir o bem-estar. Então, o S o S agora o que é? Espiritual, né? O P de físico, porque é em inglês, né? Se eu lembro. Então, o espiritual, o físico, intelectual, que é o mental, né? O R de relacional e o E de emocional. Então, são essas dimensões, né? A espiritual, o cognitivo, o emocional, o físico e o relacional. Então, são essas 5 dimensões que nos ajudam a cuidar. Então, por isso que eu falo, se a gente entender, compreender o que é isso e olhar o que isso significa para a nossa vida,
a gente vai ver que tem uma dimensão que eu tô regando mais, eu tô cuidando mais. Essa outra dimensão eu tô deixando meio esquecidinha. Por exemplo, física, né? Ele fala muito da dimensão física, como é importante fazer exercício, né? Como é importante a recuperação do estresse. Ele fala muito do estresse, que o estresse é importante, mas que não é horrível o estresse. O estresse tem uma parte do estresse que é importante, que mobiliza, né? Faz a gente... Mas o que está acontecendo hoje em dia é as pessoas não terem o recovery, né? Que é esse momento de parar, de descanso. Que é o que acontece. O músculo recobrar as energias. Então ele propõe pequenas meditações, né? Ele medita muito também, tudo. Então, todas essas dimensões, a gente vai buscando equilibrar. Então, a gente tem que olhar para... Então, eu conduzo, inclusive, né, um grupo terapêutico online com um outro psicólogo que é chileno. Ele lá, eu cá. O grupo terapêutico tem metade brasileiro, metade chilenos. É uma delícia. A gente está e a gente está trabalha exatamente isso com as pessoas, entendeu? Como fazer para que tudo isso te guie, te oriente para você levar para a sua prática, para você elevar o seu grau de bem-estar. Por quê? É porque todo mundo tem que estar sempre feliz? Não, porque quando eu tô bem, quando eu tô usando as minhas forças, né? Quando eu tô conectado com um sentido maior da minha vida, quando eu tô com relações positivas na maioria, com as minhas emoções, mas eu consigo oferecer o melhor pro mundo também. Não é egoísmo, é o contrário, né? Eu consigo. Agora, se eu tô mal, se eu tô assim... no automático, na loucura da vida, sendo levada pelo mar, assim, sem consciência do que eu tô escolhendo, eu vou me afogar e vou levar junto todo mundo, não é assim? Mas tem um ditado que eu vou lembrar, vou jogar areia aí. Manda, que fala que ostra feliz não faz pérola. Então, tem esse ditado, né? Eu fico com dó das ostras, na verdade. Eu prefiro ostra sem pérola. E feliz. Então, eu acho assim, né? A gente não pode achar que, por exemplo, o crescimento pela dor é muito importante também, né? A gente passa por momentos de crise na vida que são necessários, né? Então, as crises são necessárias. E nós aqui, qualquer um sabe de alguma crise que já passou e de alguma coisa como isso fez a gente crescer, né? Não necessariamente, depende de como a gente se coloca, né? Agora, a vida já traz isso, a gente pode ficar tranquilo que a vida vai trazer. A gente não vai passar pela vida sem crise, sem dores, sem momentos às vezes difíceis. Alguma fatalidade que a gente se ressente, né? Muitas coisas, a vida tem hora que dói, né? Puxa o tapete, Puxa o tapete. A gente não precisa se preocupar, porque assim, isso é da vida. Agora, o que a gente precisa se preocupar? Na hora que a gente escolhe, a gente precisa escolher isso? A gente precisa escolher a dor ou a gente pode escolher o amor, né? Porque é uma escolha, né? Não é que a dor não tem amor, mas assim, outro dia eu ouvi de também um professor aí das minhas aulas, que o contrário do amor é o medo, né? Não é a raiva, o ódio, é o medo. Então, muitas vezes, se a gente aprende a lidar com essas emoções, né, entra muito a inteligência social, a inteligência emocional, isso é muito importante para a ciência da felicidade também. Dentro da psicologia positiva, uma das forças é a inteligência emocional, que é a inteligência social, das relações, da cidadania e tudo mais. Se a gente não olha para isso, a gente vai sendo engolido pelas coisas que a gente nem sabe que acontecem dentro de nós, que é o invisível que move, né? Nós somos movidos pelo invisível, não é? Coisas que a gente não vê, mas a gente sabe, a gente sente, mas não é tão visível, né? E aí a gente vai encontrando vai dando mais visibilidade para as nossas emoções, e a gente vai percebendo as pequenas escolhas que a gente faz. E aí a gente pode estar mais em nós, né? Mais em quem a gente é. E realizar o que a gente veio fazer. Porque todo mundo veio fazer alguma coisa. Eu acredito nisso. No propósito. Propósito, né? Numa missão. Não importa, não precisa achar que é uma coisa enorme, grande. Né? Você aqui, o seu trabalho é missão.
você é jornalista, né? Você gosta de entrevistar pessoas, você dá o espaço para a pessoa mostrar o que ela faz. Então, isso tá conectado com um sentido para você. Tem um sentido, né? Você não fica assim, ai, não vejo a hora de acabar, né? Você coloca a sua alma nisso. Isso é um dos pilares do modelo do Martin Seligman. É o propósito, né? É o espiritual do outro modelo. Quer dizer, é algo assim que tem um sentido maior. Não é só assim acordar, comer, dormir, uma coisa assim. Então, quando a gente está conectado com isso, o olhinho brilha mais, não é? É isso. Então, Débora, dá pra gente aprender a ser feliz, dá pra gente construir, moldar os pensamentos de forma que a gente se encaminhe para essa felicidade que você está falando? A boa notícia é que dá. Ah! A boa notícia é que dá. Olha, eu acho que eu sou uma prova viva disso, viu? Porque, gente, eu era uma pessoa que tinha muitos medos. Muitos medos. Eu fui estudar, né? Eu fiz a pós-graduação em ciência da felicidade. Não, a minha pós foi em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, né? Depois eu fiz mais certificações ligadas às forças de caráter e agora estou fazendo essa faculdade. Então, eu fui estudar mesmo. Mas você sabe que eu comecei a estudar, a querer mais a fundo. Quando veio a pandemia, eu estava serena. Eu não estava, assim, teve a pandemia do medo também, né? Não foi só a pandemia do Covid. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde está alertando muito para o aumento de casos de ansiedade, depressão, e o Brasil está disparado nisso, né? Porque o medo cresceu e ficou enorme. E as conversas eram só sobre isso. Realmente foi um momento muito difícil que a gente viveu. Foi muito difícil. E com tudo isso, né, meu filho morando fora, minha filha grávida, quer dizer, eu tinha todos os motivos para estar, assim, não vou dizer que eu não tive medo, é óbvio, todo mundo teve, mas eu tava com uma serenidade e eu olhava para mim e eu falava, o que aconteceu? Que botão que eu apertei? Quem que é essa que não tá com tantos medos? Eu realmente não tava me reconhecendo, né? Como eu tô trabalhando há mais de 10 anos, né? Desde 2008 com a prática da gratidão e que eu fui fundo nisso e eu fui estudar o que aconteceu de verdade comigo por eu estar assim. E aí, então, a sua pergunta, né? Existe uma nova descoberta mais recente da neurociência que é a neuroplasticidade do cérebro. E então isso significa que o nosso cérebro ele aprende até morrer. Aprende, sempre aprende. E a gente pode criar novas conexões neurais e a gente pode criar novos hábitos. Então, eu entendi que quando eu me auto-ensinei, né, a olhar a vida com mais gratidão, a regar mais, né, colocar o foco na gratidão, eu criei novas conexões neurais. E a gratidão, ela traz um sentido. A gratidão é uma das 24 forças, mas ela é muito poderosa, assim, ela é estudada muito, de muitas maneiras dentro da neurociência, porque ela ocupa. Quando você sente gratidão, você não consegue ao mesmo tempo sentir medo. Ele mostra a região do cérebro, hoje em dia dá para fazer aqueles exames de imagem, né, como fica quando a gente sente gratidão. Ela ocupa, por exemplo, quando você está triste, você pode, ao mesmo tempo, estar triste e estar feliz. Nosso filho, por exemplo, entrou numa universidade e vai estudar fora. A gente sente as duas coisas, a gente sente felicidade e tristeza. Mas quando a gente sente gratidão, ela transborda, ela ocupa, você não consegue ter medo nessa hora da gratidão. E é claro que a gente não sente gratidão o tempo inteiro, né? Mas conforme a gente vai criando novos hábitos saudáveis, hábitos bons, você cria novos caminhos. É como que assim, por exemplo, o medo, né? Meu cérebro tinha sempre um caminho que era aquele que ia. Porque eu aprendi desde criança, medo, pensamentos, né, catastróficos, aquelas coisas que a gente tem. Não vai dar acontecer certo, isso, não vai dar certo. vai acontecer isso, medo com o filho, enfim. De repente, eu comecei a criar uma nova estradinha, uma estradinha paralela, assim, tipo aquela de salto, sabe? Aquela pequenininha, assim, que naquela antiga de salto, né?
Então, pequenininha, né? A avenida principal não é essa, é o medo, 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 medo. A outra lá, pequenininha. Só que aí, todo dia, eu criava, né, um agradecimento por dia durante 10 anos. Tinha uma hashtag, né? Tem ainda um agradecimento por Criei, dia? eu já não faço mais que assim, né? Eu fiz 10 anos, já tá tão incorporado agora a questão da gratidão que eu não faço mais. Fiz 10 anos, um agradecimento por dia. Tem gente que faz até hoje, entra lá no Instagram, acha um monte de coisa. Mas assim, todo dia, todo dia, todo dia, você cria uma nova. Então, aquela estradinha vira uma avenida principal, entendeu? Quais outras avenidas seria importante a gente construir aí rumo à felicidade, né? Porque a gratidão, você está falando que é um sentimento que conduz à felicidade. Quais outras Isso. atitudes, hábitos podem levar a gente a ser mais feliz, Débora? Então, a gente pode olhar a criação de hábitos nas 5 dimensões, né? Essas que, então, por exemplo, espiritualmente, a gente pode criar hábitos, né? Seja uma meditação todo dia, porque o que a meditação vai fazer? Vai trazer tranquilidade, vai trazer paz de espírito, vai trazer uma conexão maior com o propósito, com o sentido. Então, dentro da espiritualidade, a gente pode criar, mas só que assim, o hábito depende de cada um. Para cada pessoa pode ser uma coisa diferente. Para alguém pode ser que a espiritualidade venha através do contato com a natureza, né? Ou cozinhando. Tem gente que ao cozinhar é uma alquimia, a pessoa se identifica com aquilo. Então, cada um de nós tem que parar e assim, fazer esse exercício. O que me faz bem? O que faz eu gosto de falar essa expressão, o que faz a minha alma cantar, né? Mas imagina, isso é uma utopia. Isso aí é só para quem tem tempo. A minha vida não dá para isso. Eu acordo de manhã, correria, não sei o quê. Será? Porque se a gente acredita nisso, é isso que a gente vai viver, né? Então, assim, tem que ter tempo para agradecer? Será? Tem que ter tempo para ter gratidão? Não. Isso é no dia a dia. Isso é aqui na relação. Isso aqui, de repente, estou tomando café com meu marido, entendeu? E abro um espaço de puxa vida, né? Olha que delícia, eu tô aqui. Tenho marido, família, amigos, né? É no dia a dia. Então, falei do espiritual. No emocional, mesma coisa, hábitos, né? Então, tô com medo, é um hábito. Sempre pensar, vamos dizer, medo, é um hábito de sempre sentir medo. Aí eu vou criar novos hábitos. Então, a psicologia positiva, eles ensinam muito a gente, assim, não é querer apagar, por exemplo, fumar, né? É um hábito. Em vez de eu pegar e querer parar de fumar, assim, não vou mais fumar, eu vou criar um hábito bom, que me dê um prazer no lugar do cigarro, entendeu? Eu vou criar um outro hábito. Então, com relação ao emocional também, esses medos, né? A gente vai criar novos hábitos que me façam sentir amor, né? Coisas boas, que são boas para minha emoção, né? Que nutrem. Nas relações também, como eu já falei, está lá com uma pessoa, sempre aquela coisa difícil, aquelas relações difíceis, eu vou procurar. Adoro sair com amigas, mas eu nunca deixo tempo para sair com as amigas. Então eu vou criar um ritual. Ritual é ótimo, sempre criar rituais. Uma vez por mês eu vou ter o ritual de sair com uma amiga, tomar um chá. Aí cada um sabe o seu, entendeu? Mas é olhar para isso. E no físico a mesma coisa, né? Qual é a atividade física que você se identifica? Procura, até achar. Porque pode ser para uma academia, para academia para mim. Eu acho que essa parte é mais difícil. Então. Para uma sedentária inveterada é difícil. Mas então, só que é porque a gente acha que tem que ser de um determinado jeito. Agora, se a gente procura, por exemplo, eu também odeio academia, essas coisas, mas na pandemia, como eu não podia ir pra academia, e até, né, eu ia sempre assim, arrastada, que eu não gostava, eu comecei a andar ao ar livre, né, e aí eu também não gostava muito. Mas aí eu comecei a ouvir podcast, comecei a ouvir minhas aulas, né, as aulas da pós, aí eu comecei a gostar. A caminhada ficou mais dinâmica. Aí eu falei, nossa, hoje é um prazer, hoje eu ando todo dia, e assim nem é mais esforço, nem penso nisso, eu preciso, isso faz parte, mas eu criei um hábito. Então, hábito você não cria
Tem lá as histórias 21 dias, né? Faz em 21 dias, fique rápido. Eu acho que é mais que isso. Isso vai exigir persistência, né, Débora? Vai exigir persistência, que também é outra força de caráter, né? Ligada à coragem, né? Então, assim, vai exigir persistência, determinação, autoconsciência, né? Você olhar e, assim, sair daquela zoninha de conforto, né? Porque a gente tem hábito para tudo e a gente não se dá conta. Então a gente tem que, esse hábito não quero mais. Vou substituí-lo Vou substituir. Débora, então aqui para a gente fechar o nosso assunto aqui do programa de hoje, da felicidade, ser feliz é uma responsabilidade própria, é uma responsabilidade de cada um? Eu acho que você faz essa pergunta, é a principal, né? Porque a gente tem a tendência a jogar a felicidade no outro, né? O outro é responsável pela minha felicidade. Eu não sou feliz porque, né? Porque eu não ganhei na Mega Sena, porque o governo isso, porque o meu país isso, porque meu marido, meus filhos, não sei o quê. Então, é exatamente essa mudança de chave, né? A felicidade, o bem-estar é uma construção diária e eu sou a protagonista do meu bem-estar e você é a protagonista. É claro que o coletivo ajuda muito, a gente pode se apoiar muito na comunidade, isso é muito importante, mas assim, os passos cada um de nós tem que dar. Claro que pode pegar uma ajuda terapêutica, um coaching, uma orientação, leituras, várias coisas vão ajudar. Mas quem tem que dar os passos é cada um de nós. E é possível evoluir. Ai, que delícia ter você aqui hoje. Adoro. É gostoso, né? Uma conversa. E ainda mais falar de um assunto tão gostoso, né? Felicidade, muito bom. Felicidade hoje é minha de ter você aqui. Adorei também, assim, esse é um momento muito gostoso, né, para nós, assim, para mim também, porque a gente mata a saudade das amigas, né? As amigas que a gente já não vê faz algum tempo. Conversa sobre um tema gostoso e quem sabe, né, ajuda também, né, alguma pessoa que esteja aqui ouvindo a gente a, de repente, dar aquele estalo e falar, puxa vida, né, será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? E sempre pode. Obrigada, viu, Débora? Muito obrigada. Obrigadão. E obrigada a você que acompanhou Lado a Lado até esse momento. Beijo no seu coração. Seja feliz. Até sexta que vem.